Feliz sábado a todos. É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã, mais uma vez, para estudarmos a palavra do Senhor, ouvir conselhos da sua palavra. E eu separei uma mensagem hoje, irmãos. Na realidade, são 4 conselhos para o ano que está chegando. É bem verdade que estaremos aqui amanhã, e eu já aproveito para avisar. Eu não sei se passou no momento dos anúncios, mas aproveitar que estão todos aqui agora. Nós tínhamos marcado amanhã, 5 horas da tarde, mas nós vamos fazer mais cedo. Porque o irmão Arnilton até conversou comigo que a ideia é a gente entrar o ano na presença de Deus. E nós, adventistas, comemoramos o ano no pôr do sol, como a Bíblia ensina, a passagem de um dia para o outro. E o pôr do sol está sendo às 4h30. Então já é interessante a gente estar aqui. Se a gente começa às 5, o ano já começou e a gente está chegando aí na igreja. Então vamos começar às 4. E quando no ano novo chegar, nós já estaremos aqui louvando ao Senhor, na presença do Senhor. Então amanhã, 4 horas da tarde, você é convidado. Nós vamos fazer uma santa ceia muito bonita. Estamos preparando algo muito especial para você. Teremos um momento de gratidão aqui também. Então, se programe para estar conosco aqui amanhã, às 4 horas da tarde. Nós vamos estar juntos louvando a Deus. Muito bem. Eu tenho 4 conselhos, biblicamente. Esses conselhos estão no livro de Provérbios. 4 conselhos que foram dados pelo salmista ao seu filho. E Provérbios capítulo 4, os versos 23 a 27, nós vamos ler os conselhos que aqui estão e vamos extrair lições extremamente importantes. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura que faremos, nos versos em que estudaremos e nos conselhos práticos para o ano de 2024. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você atentar para os conselhos que foram dados aqui na palavra de Deus e que serão estudados aqui nesta manhã, para o ano de 2024, eu tenho certeza que você terá um ano diferente do que foi 2023. Provérbios capítulo 4, versos 23 a 27. Antes de lermos, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, tua palavra está aberta. Vamos estudá-la nessa hora e pedimos a orientação do Teu Espírito Santo para que possamos compreender. E não somente compreender, mas praticar aquilo que está escrito aqui. Fala conosco através do Teu Espírito, Senhor, e através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Verso 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Verso 25. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. 4 conselhos. Estes conselhos plenos de sabedoria dados por Salomão a seu filho não perderam o seu valor nos dias de hoje. Com os passados anos, na verdade, eles se tornam cada vez mais atuais. Hoje, ao estarmos prontos, para atravessar mais um ano, amanhã estaremos iniciando mais um ano depois do pôr do sol. Um ano que com certeza virá com problemas, com provocações, com desafios, provações também, dificuldades. Nós deveríamos entesourar em nossos corações os conselhos que Salomão deu ao seu filho. Primeiro conselho, o verso 23, guarda o teu coração. Para nós, o coração é figurativamente a sede das emoções. Na realidade, quando nós estamos falando de corações, estamos referindo à mente. Para um judeu, na realidade, eram as entranhas, a sede das emoções. Então, se você vai em muitos textos que nós encontramos na Bíblia, onde tem o coração, na realidade, são as entranhas. Porque o judeu associava, quando você não está bem da barriga, quando você está ou com prisão, ou solto demais, você fica mal, então o seu emocional fica abatido, não é? E aí, então, os judeus associavam as emoções às entranhas. Mas nós sabemos que, na realidade, tudo vem do nosso intelecto. Ao aconselhar o seu filho dizendo, guarda o teu coração, o sábio queria dizer, guarda a tua mente.
Guarda a tua mente. Queridos, pureza de mente é o primeiro requisito para uma vida vitoriosa. Por isso a palavra de Deus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os limpos de coração. Pureza de mente é o primeiro requisito para uma vida vitoriosa. Pois é da abundância do coração, diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, verso 45, que procedem os maus pensamentos ou os bons pensamentos. Ceder aos desejos do nosso coração, inclinar-nos ao desejo do nosso coração, é ir por um caminho que muitas vezes não tem retorno. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 17, verso 9, que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E quem o conhecerá? O coração humano, desde que Adão e Eva pecaram, tornou-se palco da disputa entre Deus e Satanás. A nossa mente é o local onde Satanás e Deus disputam pelo espaço. Satanás, ele não tem nenhum tipo de problema em repartir o espaço com alguém. Deus, entretanto, não. Ou tudo é dele, não é nada. O que eu estou querendo dizer com isso é que Satanás não liga se você é um adventista do sétimo dia, vem à igreja regularmente, lê a sua Bíblia, ou você ora. Satanás não está preocupado se você tem uma aparência de cristão, contanto que você também deixe no seu coração, na sua mente, um espaço para ele, está tudo certo. Então ele não está muito preocupado se você é um professo cristão. Se houver um pedacinho para ele em sua vida, ele se dá por satisfeito. Deus, entretanto, não reparte a sua glória com ninguém. Ou o seu coração é inteiramente dele, ou não é nada. Já dizia a música dos Arautos do Rei: se ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. E quantos de nós estamos iludidos? Vivendo um cristianismo aparentemente real, vivendo um cristianismo aparentemente bonito, vindo à igreja regularmente, fazendo as coisas bonitinho, mas em nosso coração tendo um local onde Satanás tem acesso. Me lembro da história, figurativamente uma história de um homem que recebeu a visita do diabo em sua casa. E ao bater na porta, o diabo se apresentou, disse que ele era o diabo e falou que queria colocar algumas coisas dentro da casa do homem. O homem disse: de jeito nenhum, na minha casa não. Vá para a casa de outro. Aqui na minha casa é só de Deus. Não, mas é que eu tenho uma geladeira, eu tenho... Não, nada de geladeira, pode cair fora daqui. Não, mas um sofá, que sofá, nada. Não, televisão, não, nada, pode sair. E aí o Satanás foi insistindo e foi diminuindo os móveis. Até que o Satanás apresentou para ele um prego e disse: só esse prego aqui. O homem olhou, só esse prego? Ele disse: só, olha o tamanho desse prego. Fiz, tá bom, só um prego, né? Um prego? Tá, pode botar. E diz a história que o Satanás entrou na casa daquele homem, pendurou o prego lá na parede e foi embora. Lá um dia, o homem entra em casa, um fedor. Quando ele olha para a parede, está aquela carniça lá pendurada no prego. Diz: bora tirando esse negócio daí. O Satanás disse: epa, não. Você deixou colocar o prego. Sim, o prego. Ele disse: o prego é meu, coloco nele o que eu quiser. Há muitos de nós deixando Satanás colocar só um preguinho. É só um prego. É só uma bobagemzinha. É só algo muito simples. Queridos, não se engane. Satanás não precisa de muito. Ele só quer um pequeno espaço no seu coração. Por isso, a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Podemos ainda acrescentar a sábia admoestação escrita por Paulo em Colossenses capítulo 3 e o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. É do nosso coração, é da nossa mente que procedem as saídas da vida. É aqui que há a batalha sendo travada. É no nosso coração. Por isso, o sábio, aconselhando o seu filho, diz: sobre tudo o que você precisa guardar, em primeiro lugar,
Guarda o teu coração, porque é dali que procedem as saídas da vida. É aqui, no coração, na mente, que a batalha é travada. É aqui que vitórias são conquistadas e derrotas também acontecem. Que no ano de 2024, este primeiro conselho esteja no seu coração. Ele deve pertencer inteiramente a Deus. Cuida do teu coração, querido irmão. Segundo conselho, verso 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Aquilo que dizemos pode criar muitas dificuldades e problemas. O primeiro conselho dizia respeito à mente, ao coração. O segundo diz respeito à língua. E como eu tenho falado desse pequeno órgão que causa tão grande estrago, não é verdade? A língua. Queridos, se nós conseguíssemos dominar este pedacinho que existe aqui dentro da boca, quão felizes nós seríamos. Quão mais realizados nós seríamos. Quão menos problemas nós teríamos. Mas infelizmente, ao invés de dominarmos a língua, é ela que nos domina. Não pensamos antes de falar e falamos sem pensar e nos arrependemos do que falamos. A língua é um órgão que, mesmo sendo pequeno, causa muito estrago. Você pode ver isso, por favor, abra a Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Os versos 5 a 10 nós vamos ler. Tiago 3. Porque o segundo conselho do sábio Salomão era: cuida da língua. Cuida do coração, primeiro. Cuida da língua, em segundo. Cuidado com as palavras. Verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Uau! O fogo que inflama a língua para falar besteira, para falar da vida do outro, para ferir o irmão, para machucar, para falar mentiras, para dizer falso testemunho. A Bíblia diz que este fogo, esta chama que a língua tem, vem do inferno. Não sou eu que estou dizendo, não. Vem do próprio inimigo. O verso continua, verso 7. Toda a natureza, tanto as bestas feras, como as aves, os répteis, os animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Você consegue domesticar qualquer bicho. Dá para você amansar qualquer animal. Mas aí o verso 8 diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. É o que está escrito. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Como é fácil, não? Estar na presença de Deus e louvar ao Senhor. Sair da presença de Deus e louvar o inimigo. Como é fácil não estar na igreja e bendizer o nome do Senhor, orar, dizer amém, glória a Deus, aleluia. E ao sair daqui da presença do Senhor, falar mal do irmão, falar mal do pastor, falar mal da mensagem, falar mal do vizinho, falar mal do amigo, falar mal de todo mundo. Aí o apóstolo Tiago diz assim: é a chama do inferno na língua. Com ela nós bendizemos a Deus, louvamos a Deus, mas com a mesma língua nós amaldiçoamos o outro. Queridos, eu tenho falado deste ponto porque eu considero ele extremamente importante. Quer destruir uma igreja? Deixe que a fofoca se espalhe. Quer fazer uma igreja definhar? Quer fazer uma igreja perder os rumos? Deixe que a língua dos irmãos esteja solta por aí.
Pastor, e como é que nós podemos controlar este problema? A primeira coisa que eu diria para você: se não há quem escute, não haverá quem fale. Se chega alguém para contar uma coisa a você, que não diz respeito à sua pessoa, que não diz respeito a um assunto seu, particular seu, mas é da vida de outra pessoa, corte imediatamente. Olha, querido, eu agradeço, mas tem alguma coisa que você precisa falar do fulano? Fale para ele. Quero manter a amizade com você, não me leve a mal. Só que, por favor, não me diz respeito o assunto, então, por favor, eu agradeço. Se você mantiver este assunto com você, ou se precisar falar, fale com a pessoa. Resolva o que você tem para resolver com a pessoa. Pronto. Mas infelizmente, sabe por que tem quem fale? Porque sempre há aqueles que estão dispostos a ouvir. A língua tem um veneno, diz a Bíblia, mortal. Destrói a fé de tantos. É claro, há fragilidade para que você se permita perder a sua fé ou abandonar Jesus, enfim, abandonar alguma coisa por causa da língua de outra pessoa. Sim. Se eu fosse deixar Jesus por tudo aquilo que já falaram de mim, meu Pai do céu, eu já estava fora da igreja há pelo menos uns 20 anos. A minha fé não está baseada nisso. Eu sei que há pessoas que são mais firmes que outras, mas eu também não quero invalidar o fato de que o pecado do falar mal, de usar a língua de maneira inapropriada, não passará ileso diante do Senhor Deus dos céus. Tenha a convicção e saia daqui certo de que no momento em que você fala de alguém, no momento em que você fala mal, queridos, tenha a certeza, o teu anjo ao lado, o anjo relator, está anotando cada palavra que você está dizendo. E um dia você prestará conta dessas palavras que foram ditas. Não tenha dúvidas disso. Tão certo como você está respirando neste momento, os anjos de Deus anotam cada palavra que você fala, seja da vida do outro, seja para uma mínima crítica que seja, o anjo de Deus está anotando. E eu já disse isso e repito, tem pessoas que não esperam nem chegar em casa. No carro mesmo já vai. Você viu hoje? Fulano pregando? Ah, eu não aguento. Que é muita falsidade. A pessoa vai lá na frente para falar aquilo, quando na verdade, não, nem espera chegar em casa, meu filho. Já no carro já vai cometendo os pecados. Pessoas que na hora do almoço se sentam e ao invés de dialogarem sobre as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus, fala mal da programação, falar mal do que houve, falar mal da mensagem, falar mal da música, e desafinou, e foi assim, e do instrumento, e do que cantou, e do que falou, e da adoração infantil, e das crianças, e a programação, e foi assim, e foi assado, eu não concordo, eu não gosto, estava feio, sempre dome a sua língua, cuide da sua língua, não permita que a sua língua seja um instrumento de perdição para você e para outros. Se não há o que elogiar, fique calado. A Bíblia diz que o tolo se passa por sábio quando está calado. Até o tolo, a gente olha e diz, é sábio ou não é? Fica na dúvida quando está calado. Aí você abre a boca, você deu a oportunidade da pessoa perceber quem você é. Quando você fala mal do outro, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você está dizendo muito mais sobre você do que sobre o outro. Quando você fala mal da mensagem, da programação, de quem quer que seja, você está dizendo muito mais sobre você do que sobre o outro. Segundo o conselho do sábio Salomão, cuide com as suas palavras. Cuide com as suas palavras. Por isso que o salmista, no Salmo 34, verso 13, diz assim, refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Irmãos, você sabe o que é refrear? É o quê? Colocar freio. Como é que eu ponho freio na língua? O que vem à sua mente? Alguma ideia?
Isso. Como é que a gente refreia o cavalo? Querido, se você amarrar uma corda no pescoço do cavalo e puxar, ele vai continuar correndo. Você não vai fazer ele parar de jeito nenhum. Como é a única maneira com que você pode fazer o cavalo parar? Você vai colocar uma coisa que nós chamamos de cabresto. Aqui, ó. Isso refreia o cavalo. Quando a Bíblia diz assim, refreia a tua língua, o salmista está quase dizendo assim, filho, é melhor você botar um cabresto de cavalo na tua boca para segurar do que você continuar agindo como você está agindo. Refreia a língua. Põe aí um cabresto para segurar. A língua é o membro mais difícil de ser controlado. Diz o livro de Tiago. Somente pureza de mente e constante vigilância sobre a nossa língua conseguirão contê-la. Por isso, pare, pense muito bem antes de falar alguma coisa. Faça algumas perguntas a você mesmo. Vai edificar a quem esta minha fala? Segunda coisa, a pessoa que está ouvindo vai resolver? Quer dizer, você não gostou de alguma coisa? Aí você vai comentar com a pessoa. Aí você fala. Aquela pessoa resolveu? Não, mas é mais um insatisfeito agora. Só tinha você, agora já tem dois. Por isso o apóstolo Tiago diz, é igual um fogo que incendeia toda uma plantação, uma floresta. Porque quando você dissemina a maldade, aí agora não é só mais você, tem outro agora para compartilhar da sua tristeza, do seu repúdio, da sua indignação. Aquilo que a língua profere é uma boa indicação da condição da nossa mente. Portanto, cuide também com as tagarelices, especialmente sobre coisas indecentes, piadas imorais. Isso mostra que a mente ainda está cheia de interesses terrenos. Não é apenas o falar mal. Com a nossa língua também nós podemos falar coisas que são indecentes. Há pessoas que vêm à igreja, louvam a Deus, parece um cristão, e você diz assim, uau, fantástico, lindo, muito bonito. Aí quando está no trabalho, solta palavrão. Conta piadas imorais. Aí você diz, ué, que língua é essa? Na igreja está dizendo amém. E depois está falando palavrão? Eu tenho dificuldades seríssimas em dar credibilidade a um cristão que xinga. Para mim não é cristão. A Bíblia diz, não encontre em vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu já vi cristãos falando palavrão. Ou ditos cristãos falando palavrão. Jovens falando palavrão. Palavras feias mesmo. Com quem aprenderam? Não foi com o humilde Salvador da Galileia. Porque ele nunca proferiu palavras assim. Querido jovem, querido irmão, se até hoje você teve a prática, pastor, mas quando eu falo eu fico nervoso, aí escapole. Só fala, a boca fala do que está cheio o coração. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim, o costume do cachimbo deixa a boca torta. O costume do cachimbo deixa a boca torta, ou seja, você já é acostumado a falar. E aí de vez em quando escapole. Me recordo que uma vez um cidadão estava pregando. Acredite, irmãos, daqui da frente ele soltou um palavrão. Falou uma palavra feia. E aí todo mundo ficou assim. Não, irmão, desculpa. Não, desculpa. É que ele é tão acostumado com isso que de repente escapuliu. Faz parte da rotina dele falar aquela palavra. Outra coisa, palavras iradas mostram que o orgulho e a vontade própria ainda reinam no coração. Cuidado, quando você estiver muito chateado, com muita raiva, irado, não pronuncie palavras. Se estas palavras vão ofender o seu próximo, morda a língua. Guarde para você. Fique em silêncio, é o melhor que você faz. Muito melhor do que você falar palavras das quais você se arrependerá mais tarde. Cada movimento de nossos lábios deveriam aproximar-nos de Jesus, para que Ele nos purifique. Terceiro conselho, penúltimo conselho. Aí no livro de Provérbios 3, e os versos agora 20, o verso 25.
O verso 25 diz assim: os teus olhos, as tuas pálpebras, olhem diretamente diante de ti. Na versão da linguagem de hoje diz assim: os teus olhos e as tuas pálpebras olhem firmemente para frente. O nosso olhar deve ser fixo, irmãos, e não distraídos. Nós não devemos perder tempo no nosso olhar com as coisas deste mundo. Não podemos permitir que ele vagueie ao encalço de cada coisa que apareça ao nosso redor. Mas o nosso olhar deve estar fixo em Cristo, para cima e para frente. Não podemos desviar com as coisas deste mundo. O nosso olhar não deve estar em coisas terrenas. Há quantas pessoas estão perdidas no olhar, contemplando coisas que não deveriam contemplar? A palavra de Deus nos ensina que no processo de santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, a contemplação é algo extremamente importante e por ela nós somos transformados. Cuidado com aquilo que você está vendo. Cuidado com aquilo que você permite os seus olhos ver. Diz o livro de Jó: fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, olharia para uma virgem? Como, pois, fixaria o meu olhar em uma outra mulher que não a minha? Mas o que tem de jovens e adultos que são professos cristãos e perdem o seu olhar em coisas indecentes, colocando em mulheres que não são a sua mulher. Vendo, elogiando e admirando aquilo que não é seu, cobiçando aquilo que não lhe pertence, olhando coisas indecentes. Faça um concerto com seus olhos. Não coloque os seus olhos naquilo que desagrada a Deus. Quantos estão perdendo o seu olhar em coisas triviais desta vida? Por isso o apóstolo Paulo diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E a palavra olhando em grego ali é aforontes. E aforontes não quer dizer olhar, olhei, pronto, agora vou embora. Não. Aforontes, ele indica um olhar fixo e que não se desvia e permanente. Quer vencer? Quer avançar? Ponha o seu olhar em Jesus Cristo. Mas não desvie. Não olhe para o lado. Não se distraia com outras coisas. O inimigo vai lançar muitas coisas para distrair o seu olhar. Não retire o seu olhar de Jesus Cristo. Nossos olhos precisam ser bons para que o nosso corpo seja luminoso, diz o livro de Mateus capítulo 6 e o verso 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Acima de tudo, deve manter o olhar firme em Jesus. O livro de Hebreus capítulo 12, verso 2 fala sobre isso. Eu quero ler esse texto com vocês. Hebreus 12 e o verso 2. O texto de que mencionei. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Precisamos olhar para ele em busca de graça e força para vencer as dificuldades da vida. Há pessoas que no momento mais difícil da vida, olha para tudo que está ao redor, menos para aquele que pode realmente resolver o seu problema. Ainda ontem recebi uma mensagem de um jovem que eu não conheço, mas ele dizia assim: pastor, recebi uma notícia muito terrível. A minha mãe está numa situação muito delicada. Foi diagnosticada com câncer. Pastor, eu não tenho uma prática de oração. Eu não busco a Deus constantemente. Não tenho lido a Bíblia. Não tenho orado. Será que eu posso pedir a Deus que cure a minha mãe agora? O pensamento daquele jovem era mais ou menos assim: como eu não tenho buscado a Deus, será que Ele vai me ouvir? E quantos de nós estamos passando pelo mesmo dilema? Talvez não estamos clamando ainda porque não passamos pela dificuldade. Mas quantos de nós está vivendo a mesma experiência desse jovem? Vivem na igreja, vão à igreja, cantam, pregam, falam, mas não têm uma vida com Deus. Precisamos olhar para Cristo. Precisamos ter o olho fixo em Jesus Cristo.
Na experiência de Pedro, momento em que Jesus estava caminhando sobre o mar, e os discípulos ficam aterrorizados sem saber quem era. E Jesus disse: sou eu. Pedro disse: se és tu, Senhor, permita que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. E Pedro caminhou sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Cristo, ele andou sobre as águas. No momento em que ele desviou o olhar do mestre, só por um instante, ele começou a afundar. Querido, eu quero convidar você a andar sobre as águas. O mar vai estar revolto em 2024. Nós olhamos para 2023 e aí a gente faz uma retrospectiva. Guerra na Ucrânia, guerra em Israel, guerra na Nigéria, guerra em tanto país. Agora no Natal, os muçulmanos atacaram uma aldeia, um vilarejo de cristãos. Na véspera do Natal, mataram 150 cristãos. Eu vi o vídeo da tragédia. Ninguém vai falar sobre isso, porque a mídia não está preocupada com o que acontece ali. Ela está preocupada com as ideologias. Então 150, 140 cristãos sendo massacrados, você não vai ver isso em canto nenhum. Mas está lá, aconteceu. E aí eu fico olhando quantas pessoas morreram esse ano, quanta tragédia aconteceu durante o ano de 2023. E aí o pensamento: não, 2024 vai dar uma trégua. 2024 será pior que 2023. Como assim, pastor? O senhor está fazendo uma profecia tão ruim? Para que isso? Para que? Não sou eu. Eu não estou profetizando nada. Eu só estou repetindo o que está na Bíblia. Que os últimos dias serão terríveis. Quem disse isso foi Jesus. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, mas não vos assusteis. Isso vai acontecer para que o fim venha. Então, não pense você que as coisas vão melhorar. Não, esse ano foi assim, mas o ano que vem, calma aí, 2024 vai dar uma trégua, as coisas vão melhorar, vamos ter um ano de paz. Não vai ter não, querido. Se teve guerras, se teve enchentes, se houve terremotos, se houve morticínios, se houve tanta coisa ruim, não espere que 2024 vai ser melhor. Será pior. E será assim até Cristo voltar. Por isso, teu olhar não pode estar nas coisas deste mundo. Você tem que colocar o seu olhar em Jesus Cristo. Olhar para Ele. Conservar os olhos fixos em Jesus. Manter um contato ininterrupto com Ele. Porque Ele é a fonte de poder. E então os teus problemas, conquanto o mundo possa estar caindo, você está em paz. Pode cair o mundo, diz a música. Estou em paz. Quarto e último conselho, verso 26, pondera a vereda dos teus pés. Esses versos, eu não sei se foram baseados nele, que foi composta uma música, quando eu era criança, me recordo, cuidado, olhinho no que vê. Quem lembra dessa música? Depois, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, pezinho aonde anda, onde pisa, né? Agora chegamos na parte dos pés. Pondera os teus pés. Quando eu cheguei na cidade de Éfeso, em 2018, na Turquia, na entrada da cidade tem uma pedra. E na pedra tem gravado um pé de moça. Um pé bem fininho assim, de uma mulher. A gente vê que é um pé de mulher. Nesse pezão de homem não. Pezinho bem delicado. Eu tirei uma foto desse pé, pena que eu não trouxe para mostrar a vocês. E o guia turístico mostrou aquela pedra para a gente, com aquele pé. E a gente ficou assim, olhando, mas o que é esse pé? Ele disse, isso daqui tinha na entrada de toda a cidade. Este pé era de uma prostituta. E se você seguir, mais na frente vai ter outra pegada dessa, mais na frente outra, e mais na frente outra. E os indivíduos que queriam ter algum momento com uma mulher prostituta, ele seguiria as pegadas até chegar no local. Na frente da casa tinha a última pegada. E aí o indivíduo, então, ia para o seu momento de pecado. Por isso também o sábio Salomão, ele fala do caminho da serpente, o caminho da prostituta, o caminho da bebida. Não sei se vocês lembram desse texto, mas é este caminho. Cuidado, pezinho aonde pisa. A Bíblia, na linguagem de hoje, parafraseou este mesmo verso, pondera a vereda dos teus pés, da seguinte forma: pense bem no que você vai fazer. Pense bem no que você vai fazer. Nós precisamos meditar e orar antes de agir.
Põe a sua vida nas mãos do Deus eterno. Ande nos caminhos da verdade e da retidão. Não permita que os teus pés vacilem para andar distante do Senhor. Confie no Senhor, pois Ele guia com segurança o caminho em que você deve andar. E as pessoas a quem Ele aprova, conforme está em Salmo 37, versos 5 e 23. Sim, diz o livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 9. Deus guarda os pés dos santos. Guarda o teu pé. Anda nos caminhos do Senhor. Mais que isso, ensine o caminho do Senhor para a sua família. Quem pastoreia a sua casa? Quem pastoreia a sua casa? Queridos, eu sou o pastor, mas eu não pastoreio a sua casa, não. Eu visito você. Eu oro com você. Mas não estou lá todo dia, não. Quem pastoreia a tua casa? Quem é o pastor lá dentro da sua casa é você. Quem tem que reunir a família e pregar para a família é você. Quem tem que delimitar o caminho por onde andar é você. Um homem que não reúne sua família para estudar a palavra de Deus, que não tem 5 minutos no dia para reunir a sua família, para estar na presença de Deus, não é um cristão. Você ouviu bem o que eu falei? Se você, que é o pastor da sua casa, que é o sacerdote do seu lar, não tem 5 minutos no seu dia para juntar a sua família e estar na presença de Deus, você não é um cristão. Você precisa pastorear a sua família. Você precisa ser o pastor da sua casa, o sacerdote do seu lar, o profeta dentro da sua casa. É da sua boca que os seus filhos ouvirão a palavra da salvação. É da sua boca que ele ouvirá as palavras de Deus. Tu as ensinarás, quer deitado, levantado, dormindo, andando pelo caminho, conversando, todo o tempo. As palavras de Deus precisam estar na mente dos teus filhos. Mas há pessoas que dizem, não, eu sou um cristão. E não tem o culto, não fazem o culto em casa, não tem um momento para ler a meditação, para estudar, para cantar com os filhos. Que espécie de cristão você acha que é? Não tendo tempo para Deus. Não espere que o pastor pastoreie a sua casa. O pastor pastoreia a igreja, mas o pastor da sua casa é você. Não esqueça disso. Quem é a autoridade espiritual da sua casa é você, não sou eu. Eu dou as instruções daqui, mas no dia a dia quem dá as instruções lá na sua casa é você. E não tenha dúvidas de que Deus também cobrará isso de você. De que você, sendo responsável pelo seu lar, deve ser a luz a brilhar dentro da sua casa. Seus filhos devem ouvir dos teus lábios as instruções vindas de Deus. Os seus filhos devem ouvir a sua voz como sendo um porta-voz de Deus. Mas se na sua casa você é aquele que quer transmitir a palavra de Deus, mas 5 minutos depois está xingando o filho com palavras terríveis, falando palavrões dentro de casa, você não é um cristão. Arrependa-se, converta-se e peça a Deus que transforme a sua língua e transforme o seu caminhar. Concluindo, queridos, a média de vida de um ser humano, média, tá? Isso significa que muitos vivem muito mais e outros vivem menos. Mas na média de vida hoje de um ser humano é de 65 a 70 anos. Alguns vão a 80, 90, mas a média é essa. Traduzindo os anos para dias, eu fiquei impressionado quando eu traduzi os anos para os dias, porque dá uma coisa ruim por dentro. Você sabe quantos dias tem 75 anos? 25 mil dias. 25 mil. Gente, 25 mil dias apenas.
Se você está com 35 anos, você vai viver ainda uns 12 mil dias. Eu estou trabalhando com a média. Se você tem 35 anos, você ainda tem mais uns 12 mil dias de vida. Se você chegou aos 50, ainda tem 7 mil. 7 mil. O jovem que está com 20 aí, 20 anos, você ainda tem 17.800 dias. 17. Pela frente. E quem tem 15 anos, fique feliz, você ainda tem 19.500 dias. Só 19. Quão efêmera a nossa vida, não? No dizer do salmista, nossa vida passa rapidamente. Salmo 90:10 diz: e nós voamos. Por isso precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Precisamos fixar o nosso olhar no Senhor, cuidar da nossa língua e andar nas veredas da justiça. Devemos viver diariamente em contato com Ele, porque nunca sabemos quando a sepultura seremos levados. Tomemos hoje a sábia decisão de nunca separarmos do Senhor Deus. Tomemos hoje a decisão ou as decisões de seguir a Deus, custe o que custar. E como os conselhos que foram dados, 4 conselhos: cuida do coração, da mente, cuida da tua língua, não deixe que ela tire você do céu. Cuida dos teus olhos, não permite que ele contemple a maldade, não permita que ele contemple o mal. Fixa teus olhos no Mestre e cuida dos teus pés. Anda nas veredas do Senhor e instrui a tua família nos caminhos do Senhor. O ano de 2024 pode ser um ano terrível aí fora, mas se você lembrar destes 4 conselhos, anotá-los em sua Bíblia, num papel, qualquer coisa, bota lá na sua casa, coloca espalhado pela casa. Cuidar da língua. Você ia falar uma coisa, esse ano, 2024, eu vou cuidar da minha língua. Tá passando um negócio, você queria assistir, você diz: opa, esse ano eu vou cuidar dos meus olhos. Isso aqui eu não vou ver, não. Isso aqui não é de Deus. Alguém te chamou para estar em um ambiente que não é um ambiente de cristão. Vamos ali, é uma festa, é isso, é aquilo. O jovem dizer assim: esse pezinho aqui não vai por esse caminho. Esse ano de 2024 eu vou andar nos caminhos do Senhor. Vou cuidar dos meus olhos, vou cuidar do meu coração. Eu não vou permitir que coisas ruins ocupem um espaço no meu coração. Eu duvido você seguir estes conselhos da Bíblia e terminar o ano de 2024 triste, decepcionado. Não, impossível. Quando nós seguimos os conselhos de Deus, a nossa vida é próspera, é abençoada. Mas essa decisão eu não posso tomar por você, eu posso tomar por mim. Eu já fiz alguns concertos com Deus para 2024, coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu tenho que melhorar. Eu espero que você faça o mesmo. Espero que você também diga: Senhor, isso aqui eu quero melhorar, nisso aqui eu quero crescer, nisso aqui eu preciso ponderar mais. Eu quero convidar todos aqueles que neste momento têm o desejo de iniciar o ano de 2024 de maneira diferente, de atender o convite do Senhor para cuidar da mente, para cuidar dos olhos, para cuidar da língua, para cuidar dos pés. Eu quero te convidar a ficar em pé. Mas eu quero que você levante se você tem um propósito realmente de que 2024 seja um ano diferente na sua vida. Que não seja a mesma coisa que foi 2023. Todos nós erramos. Diz um sábio que o tolo aprende caindo no buraco. O sábio aprende vendo o tolo cair. Você não precisa cair no buraco 2 vezes. Se você já viu, aprenda. Eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus e quero fazer uma oração. Quero consagrar você para o ano de 2024 e eu tenho certeza que será um ano abençoado na sua vida se você atentar para os conselhos de Deus. Querido Deus e Pai, os teus filhos estão aqui nesta manhã. Nós estudamos 4 conselhos nesta manhã, Senhor. Cuidar da nossa mente, cuidar da nossa língua,
cuidar com os nossos olhos e cuidar com os nossos caminhos, com os nossos pés, aquilo que trilhamos. Ó Deus, não permita que Satanás tenha um espaçozinho, mínimo que seja o nosso coração, mas que o nosso coração, a partir de hoje, seja inteiramente teu. Não deixe que a nossa língua, Senhor, seja um instrumento que nos tirará dos céus. Não permita que a nossa língua seja um instrumento de maldição dentro da nossa casa ou fora dela. Ajude-nos a apenas bendizer ao Senhor, louvar o teu nome e ter palavras de bênção, elogios. E se for para ferir, para machucar, para xingar ou para falar qualquer outra coisa que não seja verdade, que a nossa língua seja refreada pelo teu Espírito, Senhor. Não deixe que a nossa língua seja um instrumento que leve outros à perdição. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a tua beleza, a tua face. Que os nossos olhos não se percam nas coisas desse mundo, contemplando as obras de Satanás, mas que os nossos olhos estejam fixos em Cristo Jesus e que contemple a cruz e a salvação oferecida a nós. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar o caminho da salvação, que os nossos pés não se achem em locais inapropriados para nós. Que os nossos pés caminhem o caminho da salvação, trilhem o caminho da salvação. Que os nossos pés no ano de 2024 sejam usados para levar avante a obra do Evangelho. Permaneça conosco, Senhor. Que o ano que se inicia logo mais seja um ano de ricas bênçãos para nós. E que, se possível for, Jesus Cristo voltar nesse ano, que estejamos entre aqueles que o verão face a face. Permaneça conosco no restante deste dia. Pedimos a bênção sobre o alimento que vamos comer nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.